Eu vou começar o nosso programa de hoje por lhes contar uma história verdadeira da história de Portugal. E, apesar de verdadeira, acho que ninguém a conhece. E é, de certo modo, uma história que é oportuno lembrar. Parece que o nosso rei Dom Sebastião estava em Almeirim, estava assim um tempo mau, estava a chover muito, e ele não podia ir caçar. Estava com os cortesãos e começou a contar histórias. Os caçadores todos contam muita história. Ele diz que uma vez saiu e havia assim, passava uma ribeira, ele meteu-se à ribeira, mas mal deu por si, diz ele, dava-lhe a água pela cítara. Bom, aqui entre nós eu também não sei o que é a cítara. Andei a ver, nos dicionários espanhóis dessa época, cítara é acento. Portanto, por aí eu calculo que cítara, acento, seja o rabo, enfim. Mas também é verdade que nessa altura, em Itália, cíntula significava a cintura. E, portanto, dar a água pela cítara, naturalmente, era dar a água pela cintura. Não sei bem o que é, mas também não importa muito. Quer dizer que a água chegava muito alta. Dom Sebastião contou isso, e os rapazes riram-se muito, mas estava lá um professor, Dom Sebastião, um tipo muito sabedor, que era o António Montes. Minto, era o António Garcês. António Garcês ouviu aquilo, água pela cítara, e perguntou a um dos colherotes que se tinham rido muito, assim saiu o rei ver, disse lá, olha lá, o que é isso da cítara? Ora, esse António Garcês era professor de geografia, sabia imensas coisas e estava sempre a chatear os rapazes com perguntas, sabes onde fica isto, sabes onde fica aquilo? Uma cidade que ele gostava muito de localizar era Moscóvia. Moscóvia, como calculam, é a atual Moscovo. Então o escudeiro deu-lhe uma gargalhada e disse assim, epá, e andas tu a chatear a gente, onde é que fica Moscóvia? Sabes onde é Moscóvia e não sabes onde é a cítara. Malaija quem te ensinou. Esta história veio-me à cabeça porque, a propósito destes programas que eu lhes fiz da Ásia, houve um telespectador que me telefonou e disse, está bem, a Ásia, o outro lado do mundo, o senhor fala dos antípodas, e aqui, Lisboa, o senhor ainda não falou de Lisboa. Eu caí em mim e acho que sim, prezado telespectador, tu tens toda a razão. Eu hoje vou falar de Lisboa. Olha, esta casa que está na nossa frente é o Museu de Lisboa. Bom, já agora, é certo que eu nunca falei de Lisboa, mas pergunto, e vocês que me estão a ouvir, já vieram a este museu? Sobre a história de Lisboa, a primeira pergunta que tem de se fazer é logo esta. Quem fundou Lisboa? Tenho de lhes dizer que uma pergunta destas só tem duas respostas certas. Uma é ninguém. Isto era aqui realmente num litoral de um rio onde havia muito peixe, colinas de terras fecundas onde qualquer semente frutificava rapidamente e, portanto, quem vinha fugindo à força dos temporais entrava ao Tejo, instalava-se, até havia fontes de água quente. Imagina, nem era preciso aquecer a água. E, é claro, iam ficando por aí. Uma cidade que lentamente, desde as profundidades da pré-história, foi aparecendo sem nenhum fundador.
Eu nem acredito que fosse cidade, porque como isto tinha muita colina, em cada colina havia uma aldeia e cada aldeia guerreava as outras aldeias. E quando as aldeias se guerreiam, não chega a haver cidade. A outra resposta é Ulisses. Ulisses. Há muito tempo que se anda a dizer que o fundador de Lisboa foi Ulisses, que eu saiba, assim por escrito, foi um escritor romano do século III, Solinos, que disse que Ulisses fundou Lisboa. E de então para cá, depois no século IV e V e VI, olha, e o Santo Isidoro de Sevilha, que é bem responsável. Ulisses fundou e deu o nome a Lisboa. E no século X, no século XV e no século XVI, por aí fora, até que chegámos nós, os sábios, e dissemos, isso é uma treta. Ulisses nunca existiu, não foi o Ulisses que fundou Lisboa. Até onde pode ir a força da incultura? Claro que Ulisses é um mito. Nunca existiu nenhum Ulisses. Ulisses é uma referência mitológica com a qual os poemas homéricos designam aqueles navegadores que exploraram todo o Mediterrâneo a seguir à Guerra de Troia. Sabem que a Guerra de Troia foi no século XII a.C. Portanto, Ulisses é um mito que nasceu cerca de 1200 anos antes de Cristo. E os mais antigos vestígios que se têm encontrado nas escavações no claustro da Sé de Lisboa apontam exatamente para 1200 a.C. Foram os fenícios, vinham lá de longe do Mediterrâneo e chegavam até aqui porque os fenícios vasculhavam o mundo todo. Portanto, dizer que Ulisses, o nome puramente mitológico, simboliza esses ignorados navegadores que vinham desde o fundo do Mediterrâneo e entraram explorando a foz do Tejo, dizer isso é dizer verdade. Aquele Ulisses que viram é um Ulisses português. Aquilo é um mosaico que apareceu há pouco tempo em Santa Vitória do Ameixial, no nosso Alentejo, região de Estremoz. Mas eu disse-lhes uma frase há bocadinho, disse-lhes que os fenícios vasculharam o mundo inteiro. É claro que isto tem que ser explicado. Vasculharam o mundo do tempo deles. Tenho aqui uma carta do Mediterrâneo, mas a Fenícia era tão longe que nem vem aqui. Como sabem, aqui a costa da Turquia vai para leste e aqui, é aqui neste ponto do Mediterrâneo que ficavam as grandes cidades fenícias, Bíblon, Sidon, Tiro. E foi daqui que eles partiram com os seus barcos, percorreram todo o Mediterrâneo. Não há dúvida nenhuma de que chegaram, isto é Cádiz. Cádiz é uma cidade de fundação fenícia. É certo. As últimas descobertas do claustro da Sé mostram que é certo, que eles vieram aqui, entraram aqui e estiveram no estuário do Tejo. Bom, mas, como lhes digo, isso não era ainda uma cidade. Os fenícios vinham fazer o seu negócio porque eles tinham descoberto que faziam tecidos, pintavam os tecidos com umas cores garridas, principalmente a púrpura, que os nativos gostavam e vendiam aqui uma coisa, compravam além e são eles os primeiros habitantes civilizados de uma civilização urbana
que chega a Lisboa. Isso está hoje comprovado pelas escavações feitas no claustro da nossa catedral. Mas cidade, em minha opinião, foi quando os romanos vieram. Os romanos chegaram, instalaram-se naquele castro que havia no alto do castelo, naquelas colinas, e aí sim fizeram uma cidade. Os historiadores de Lisboa dizem que era uma grande cidade. Bom, eu penso que nós temos que nos defender de uma certa tendência para o exagero. Tudo o que é nosso é o melhor do mundo. Outros exageram ao contrário. Tudo o que é nosso é o pior do mundo. Vamos lá pegar na realidade e valorizá-la tal como ela era. É certo que alguns escritores da Antiguidade, o Estrabão e o Plínio, dizem que Lisboa era o entreposto mais importante do ocidente da península. Mas isso não queria dizer que fosse muito importante. Isso queria dizer que no ocidente da península havia terras perfeitamente insignificantes. A mais importante delas, em todo caso, era Lisboa. E podemos dizer isso por várias razões. Hoje eu bem sei que houve muitos terremotos, muitos desastres. A Lisboa romana está toda soterrada. Aqui à minha volta estão as poucas pedras que escaparam. Meu Deus, mas uma grande cidade deixa sempre salvados muito mais importantes. Mas há uma razão definitiva. É que se encontrou em Lisboa o Teatro Romano. Está aqui, estes desenhos do Teatro Romano foram feitos ainda no século XVIII. Depois do terremoto, quando estavam a levantar aquelas terras todas caídas, aparece um teatro romano. São desenhos datados de 1816 e vejam que o teatro agora ainda está pior que neste tempo. E não se pararam as obras, têm lá andado e continuam, e aquilo não anda nem desanda. Acham que é enfim, incapacidade? Não é. É que realmente já se descobriu que é um pequeno teatro. O maior diâmetro pode ter 60 metros. Devo dizer que um teatro médio tinha pelo menos 100 metros e que há teatros com muito mais do que isso. E como o teatro dá a medida da cidade, é evidente por ali que esta cidade não era nenhuma grande cidade. Era uma pequena cidade portuária muito importante, porque era por aqui que se escoavam as riquezas que vinham do Ribatejo, o magnífico vinho, o magnífico azeite, o mel. Há quem fale no ouro, eu não tenho a certeza disso, mas daqui iam grandes riquezas. Por isso, fixaram-se aqui mercadores na Foz do Tejo e nasceu uma cidade. E os mercadores eram tantos que também queriam ter o seu teatro. Não era grande, porque a cidade era pequena, mas era um teatro para se rirem à noite. Para se rirem de quê? Bom, o teatro é do século I e II e, portanto, eram as comédias, eram as graças daquela altura que ali se representariam. O humor romano era, de certo modo, um humor assim um bocado grosseiro, mas não há nada como exemplos. Eu vou-lhes contar uma história desse tempo, uma anedota desse tempo, uma história contada por aliás, ilustre escritor, muito pouco conhecido, que é o Algelo. O Algelo contava esta história que foi passado ao teatro. É uma história assim. Havia uma cidade onde no mesmo dia aconteceram duas coisas. Morreu um cidadão muito ilustre, um cidadão como deve ser. E morreu um pavoroso bandido.
Morreu o bandido, é claro, como devia também. O bandido morreu na ponta da corda que o enforcou, porque os juízes condenaram. Bom, o que é que a corda de enforcar era no cemitério. E havia uma lei nessa altura que dizia que quando enforcavam um bandido, ficava lá um soldado romano a guardar o corpo, porque as famílias tinham o costume de ir à noite, desatavam lá o homem da corda e davam-lhe uma sepultura mais decente. Portanto, ficava ali um soldado, toda a noite, a guardar o bandido, e se alguém roubasse o corpo do celerado, era o militar quem pagava com a sua própria vida. Agora, estou a ver, naquela noite no cemitério só havia duas presenças humanas. Era a honrada viúva do ilustre romano que tinha morrido e que chorava, debruçada sobre a campa a noite inteira, e era o pobre legionário romano, para cá e para lá, fazia a guarda ao corpo do enforcado. Bom, uma noite quente, uma solidão pavorosa, o que é que vocês acham que aconteceu? Naturalmente, que o soldado foi dar os pêsames à viúva e sentaram-se os dois sobre a campa e, bom, vocês imaginam o que vai acontecendo, até que eles se engalfinham um no outro, juram ligar-se para sempre, mas quando rompe a manhã, eles estiveram tão distraídos, que tinham ouvido os ladrões e roubaram o corpo do bandido. Bom, aí diz a viúva, epá, já não pode ser, olha, agora roubaram um bandido, vais tu pagar. Pois é, tenho eu que pagar. Mas tiveram uma ideia. Mas espera lá, está aqui o corpo do meu marido, que já não serve para nada. E ele sempre quis ser útil aos seus semelhantes. Pega-se neste corpo, pendura-se na corda, lá ficou o honrado senador apendurado. A esse ninguém o roubou. O soldado e a viúva casaram-se nessa tarde e foram muito felizes. Tem aqui um bom exemplo do que é o humor no teatro romano. Sim, para nós é um bocado cínico. Bom, mas era isto, era disto que eles se riam. O nome romano da cidade era Ulicipe. É muito possível que fosse esta semelhança Ulicipe com Ulisses que originou a lenda. Bom, de qualquer maneira, a cidade durou, ela vem do primeiro século antes de Cristo e durou pelo menos até ao século V. São mais de 500 anos. Depois vêm os bárbaros, povos germânicos, escavacaram tudo, partiram os monumentos, arrasaram os templos. Depois vêm os mouros, o que estão a ver junto de mim é o pouco que ficou da Lisboa Moura. Olhem, são pedras, dizem no fundo todas o mesmo. Diz que lá é grande, mas a cidade também não progrediu grande coisa, até que em 1147 o rei Dom Afonso Henriques conseguiu conquistá-la e ela passou a fazer parte do Reino de Portugal. Houve um crescimento de Lisboa permanente desde a conquista cristã até ao século XV, até ao fim do século XV. Lisboa vai sempre aumentando de área, mas o grande salto em frente é dado no tempo do rei Dom Manuel, em 1498. A armada de Vasco da Gama chega à Índia. Portugal tem o exclusivo da rota marítima do Cabo e, portanto, Lisboa fica na posse do grande negócio europeu das especiarias. Isso podia ter feito da nossa capital uma das grandes cidades da Europa. Mas não fez. E não fez porque exatamente nesse mesmo ano,
São curiosas estas coincidências. Este mesmo rei lembrou-se de expulsar de Lisboa os judeus. Os judeus eram os empresários, eram os homens que arquitetavam os negócios, que os planeavam, que os executavam, que os pagavam. Bom, a destruição dos judeus, a perseguição, a seguir a Inquisição, os autos de fé, fazem de Lisboa uma cidade taciturna, uma cidade triste, uma cidade onde se reza muito, mas se ri pouco, uma cidade onde não há realmente vontade de rir. A cidade setecentista é realmente uma cidade de decadência. E chegámos praticamente assim ao terremoto. Como sabem, em 1755, um terrível sismo destruiu o centro de Lisboa. O terremoto é importante e realmente em toda a Europa teve um eco enorme. Essas gravuras que estão a ver são gravuras impressas em vários países e que dão uma ideia da emoção que o terremoto de Lisboa desencadeou. Mas a verdadeira importância do terremoto está na atuação do governante. Era Sebastião José, que ainda não era Marquês de Pombal, mas veio a sê-lo, quem enfrentou a situação e resolveu substituir a cidade arrasada por um novo centro racionalista, iluminista, fazer uma cidade como deve ser. Eu saliento isto, eu estou-lhes a falar aqui diante de uma gigantesca maquete da Lisboa pré-pombalina. Antes de Pombal, Lisboa era assim. E Pombal deu-nos o exemplo de que as cidades não devem ser confiadas ao acaso. Têm que ser planeadas, previstas, executadas com rigor. Bom, infelizmente, acho que foi um exemplo que nós não seguimos. Depois do esforço pombalino para fazer uma cidade racional, voltámos à cidade feita, enfim, conforme as circunstâncias permitem. Agora uma ruazita, além uma urbanização de quintal, e Lisboa hoje é realmente uma cidade cheia de imprevistos, mas uma cidade sem essa clareza geométrica, sem essas grandes perspectivas, sem essas vias enormes que são características das grandes cidades. É a cidade que temos, é a nossa Lisboa, é uma cidade com características talvez únicas. Olhem, é a única capital da Europa que nunca foi bombardeada. Claro, nunca foi bombardeada pelos inimigos exteriores. A gente cá dentro, nestas brigas, aragatas e tal, já houve uns naviositos que estiveram a deitar granadas sobre Lisboa. Mas, enfim, não foi grande o prejuízo. Isto quer dizer que Lisboa, por estar excêntrica em relação aos grandes polos da política mundial, pode ser um paraíso da paz. E está um destino bonito para Lisboa. Lisboa, cidade da paz.